O vídeo de hoje é para explodir cabeça. O processo de hipertrofia começa antes do dano muscular. Meu Deus do céu, mais um querendo inventar a moda. Não tô querendo inventar moda. O que acontece é que ao longo dos anos, o processo de hipertrofia foi muito baseado em teorias e poucas evidências. Hoje, cada vez mais, a gente está caminhando para mais evidências e desvendando esses processos. Então, a teoria do dano muscular se baseava no quê? Você vai, durante o treino, promover um dano na sua musculatura e após o treino a gente vai ter uma reparação do dano e depois da reparação a gente vai ter a hipertrofia acontecendo, que é a adição. E faz total sentido. Você machucou, você se curou, aí você aumentou. Faz total sentido. Porém, o nosso corpo ele não funciona dessa forma. Durante o treino, a gente não tem dano muscular. Durante o treino, a gente tem o estímulo. Após o treino, só depois de algum tempo, tipo 1 hora mais ou menos, a gente começa a primeira fase. Imediatamente após o treino, marcadores de dano são inexistentes. O dano primário surge a partir do acúmulo de cálcio no citoplasma, que ativa as calpaínas. As calpaínas, elas são enzimas proteases que degradam estruturas internas. E esse acúmulo começa na primeira hora e se estende por algumas outras horas. E dependendo do volume e do componente excêntrico, pois a fase excêntrica do movimento tende a causar mais dano muscular do que a fase concêntrica. Mas isso não é uma desculpa para você não fazer bem a fase excêntrica, tá bom? E o que eu quero dizer com essa primeira fase? Que essas proteases que degradam as estruturas internas e esse acúmulo de lixo celular na fibra é o dano, que prejudica o processo de produção de força, por exemplo. E enquanto isso está acontecendo, também está acontecendo o processo de hipertrofia. Quando a síntese proteica é elevada durante o estímulo do treinamento, após o estímulo do treinamento, e durante também, a gente tem a hipertrofia acontecendo em conjunto com o dano. Então existe uma competição entre o processo de hipertrofia e o dano muscular. Logo, você pode concluir o quê? Que quando a gente tem um dano muscular excessivo, a gente tem maior recurso de síntese proteica indo para a reparação do dano e menos para a hipertrofia. Então é essa competição. Essa competição já estava sendo elucidada nos trabalhos que eu estava vendo, de que se você promove um grande dano muscular, você promove mais recurso para a reparação do dano do que para a hipertrofia, mas daquela forma cronológica que a gente comentou, não dessa forma simultânea. Isso é muito interessante. A janela mais eficiente da hipertrofia é nas primeiras 24 horas. E o que a gente sabe é que a janela anabólica de síntese proteica dura até 48 horas em indivíduos treinados. Pode se estender mais em destreinados. Então, é só nessas primeiras horas que a gente tem um aumento da síntese proteica, cara. Isso é muito louco. Provavelmente depois dessas 24 horas, os aumentos são insignificantes. Não são significativos, digamos assim. E o que predomina é o dano muscular secundário, porque o dano muscular é dividido em dois, mano. Primeiro o acúmulo de cálcio e depois o processo de inflamação, que não é à toa, é aquele processo, é aquela fase que você sente a dor ao tocar a musculatura. Não é normal que apenas no segundo dia, ou a partir do segundo dia, que você comece a sentir dor na musculatura, isso se dá pela segunda fase, que é o processo inflamatório. Neutrófilos e macrófagos chegam horas depois, atingem o seu pico em 24, 48 horas e removem as proteínas danificadas. A dor de um dia após o treino é justamente esse processo. E essa fase não é hipertrofia, é o quê? Limpeza. Então a gente tem uma só síntese para dois trabalhos. O reparo consome também recurso anabólico, então dano demais vai resultar em menos crescimento. Daí a regra e o que tem sido muito falado na internet, que a concentração de um volume de treino vertical é mais prejudicial para a hipertrofia, para o processo até de desenvolvimento total, digamos assim. Podemos dizer até que aumentos de força máxima, por exemplo. Então você concentrar todo o seu volume de treino em uma única sessão tende a ser mais prejudicial, não só pela questão do dano muscular, mas também pelas oportunidades de você dar estímulo àquela musculatura. Porque uma musculatura que você consegue estimular mais vezes na semana, também significa que a janela anabólica de crescimento dela fica mais vezes na semana aberta. Então você tem um maior tempo anabólico semanal total. Olha só que beleza.
Então, isso justifica um volume horizontal. Você fazer 2 sessões para treinar os seus músculos durante a semana. E sim, eu digo todos os músculos treinar ao menos 2 vezes na semana. Pegar o volume total deles e distribuir. É muito mais eficiente. Tem aquela questão que o dano muscular, aquela dor tardia, causa uma impressão de trabalho bem feito. Mas eu sugiro que você não se guie pela dor, pois como a gente conversou aqui, ela pode ser um marcador negativo no seu desenvolvimento. Eu recomendo fortemente você se guiar, por exemplo, pela sua progressão de carga, progressão de repetição para a mesma carga, talvez até mesmo uma progressão de volume de treino, então aumentar com o decorrer das semanas séries e ver como você se recupera de um treino para o outro, talvez fazer ciclos de séries, então você aumentar, fazer 2 semanas aumentando as séries e depois reduz novamente para o volume base por 2 semanas. É com certeza formas mais inteligentes, digamos assim, de mensurar o seu desempenho, principalmente pela questão de repetição e carga, pois é uma forma válida e totalmente eficaz, precisa para medir o seu trabalho total. E com o decorrer do seu trabalho, ou com o decorrer dos treinos, você quer aumentar o seu trabalho total, pois isso implica em maior estímulo, novos estímulos. Pois se você sempre está trabalhando com as mesmas cargas, as mesmas repetições, será que você vai ser diferente? Como você vai ser diferente se você faz sempre as mesmas coisas? Bom, era isso que eu tinha para falar sobre dano muscular e hipertrofia. Ambos competem entre si. E essas informações você pode conferir no trabalho do Chris Barsley. Vou deixar o nome aí na tela para vocês, porque eu não consigo pronunciar isso bem. É uma literatura mais atual, de fato. E, cara, estuda. Você não precisa nem acreditar em mim. Vai olhar por conta. Vai estudar. Gostou do conteúdo? Tem alguma coisa a comentar? Deixa o like, deixa o comentário.